assunto é um assunto assim, bastante delicado e por várias vezes eu pensei em ser sóbrio o suficiente para desistir de apresentar esse tema tão delicado que é. Porque justamente nós vivemos num tempo onde a confusão reinante, a confusão doutrinária é muito grande. E nunca foi tão grande quanto agora, nos nossos tempos. Milhares de denominações por aí, cada uma delas proclamando ser a verdadeira doutrina. E por outro lado, nós, saindo fora de todas essas denominações, procurando nos reunir exclusivamente em torno da pessoa do Senhor Jesus, não podemos ter a presunção de imaginar que agora nós estamos plenos. Nós precisamos também estar sóbrios, e é sobre essa sobriedade que a gente vai falar. Então, o primeiro passo dessa sobriedade, o primeiro passo é a questão da sobriedade e vigilância doutrinária, seria o de sabermos toda a doutrina e conhecermos toda a revelação, toda a verdade sobre a doutrina, sobre a forma de reunir e sobre o nosso comportamento no nosso dia a dia e o nosso comportamento dentro das reuniões, dentro da igreja, e cada um ocupando o seu lugar dentro dessa igreja, dentro desse corpo, e desempenhando cada um a sua função. Mas se eu perguntasse para cada um dos jovens, e mesmo para mim, qual é a doutrina, o que tudo contém essa doutrina, por um lado nós não teríamos tempo suficiente, por outro lado talvez a nossa memória não fosse o suficiente para relatar tudo. Nós temos a palavra de Deus e nós estamos justapostos. Estamos colocados juntos aqui, velhos e jovens, juntos justamente para que nós possamos estar nos fortalecendo a cada dia, que nós possamos estar nas reuniões, estar sendo instruídos pelo Senhor, porque nós temos os apóstolos e os seus dons registrados na palavra de Deus para nos orientar, e assim então nós colocados juntos podemos estar crescendo para chegarmos, enfim, à estatura de varão perfeito. Porque para isso o Senhor deu dons à igreja, justamente com esse objetivo, para que nós não sejamos sempre meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, mas que nós chegamos à estatura do varão perfeito. Então, para isso, é que nós estamos colocados juntos, e nós já temos aprendido nesses dias a importância do diálogo, e temos aprendido a importância da sobriedade, e agora eu estou vendo aí uma palavra aí que nós não temos dado tanta atenção para ela, que é da vigilância. E por isso agora eu quero abordar os jovens, e quero dizer, jovens, essa questão da vigilância é tão importante, que o Senhor colocou entre nós algumas pessoas de mais idade e de mais experiência, para que estejam vigiando. E Ele os chamou de várias formas, chamou-os de pastores, chamou-os de presbíteros, em algumas traduções até aqueles guias ou aqueles que vigiam. Por isso, a importância de nós, na qualidade de jovens, observar de coração a orientação da palavra que diz: obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não chorando. As denominações são organizadas, são organizações, e dentro delas existem algumas pessoas que são pagas. Pelo menos em grande parte delas recebem um salário para fazer tão somente isto aí, de ficarem cuidando dos problemas de relacionamento, dos problemas doutrinários dentro daquela denominação. Mas quando nós nos reunimos assim, fora de qualquer organização humana, então estes guias que estão aí são pessoas que têm uma vida normal, como a sua, como a minha,
e que não recebem nenhum salário para fazer isso. Qual é o salário que essas pessoas receberiam? Claro, um dia lá na glória, o galardão. E aqui? Alegria ou vão ficar gemendo? Então vejam a importância, jovem, de a gente estar aí nos sujeitando, obedecendo aos guias, sendo submissos a eles, porque o empenho deles é justamente esse de velar pelas almas. Só para dar um pequeno exemplo, nós vamos ter 4 batizandos, hoje 4 estão se batizando. Sabe que foi assim num clique? Vieram correndo, queríamos ser batizados? Teve todo o meio de campo para isso. Conversas, vamos ver se realmente você sabe por que você está querendo ser batizado, e se realmente é genuíno isso que há no seu coração. Então, toda a população, e os que estão sendo batizados, os batizantes, sabem o quanto foi de horas de conversa para que a gente pudesse chegar a esse final feliz de estarem dando mais esse passo, essa marca na sua vida. Então, e aí, então, alegria para nós, ver por fim, então, 4 sendo batizados. Seria melhor se fossem 8, se fossem 16. Em todo caso, alegria. Mas a vida continua, a vida particular, e continua também a vida coletiva. E dentro dessa vida coletiva, então, é preciso que cada um se ponha no seu lugar, no lugar onde ele foi colocado pelo Senhor. Se ele é um bebê, um recém-nascido na fé, então que ele tenha atitudes de recém-nascido, esperando, aguardando o leitinho necessário, e que eu faça com apetite o descaso e a rebeldia faz os dias gemer. Às vezes, a gente tem anunciado coisas, tem insistido, mas a gente não vê nenhuma reação, ou pouca reação. E aí então, a gente começa a gemer. E que adiantou? E que está adiantando todo esse empenho, todo esse esforço? Então, a rebeldia e o descaso são coisas a serem repensadas com bastante sobriedade. E além do mais, os guias não são supermans, não são super-homens, e são pessoas normais e que precisam do seu suporte, do seu apreço. Assim o apóstolo Paulo também falou: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, orem por aqueles que têm essa tarefa, porque um dia você também vai, se você continuar crescendo na graça e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você também vai estar com cada vez mais funções, cada vez mais incumbências dentro desse corpo. Ora, rogamos os irmãos e reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E esse texto intermeio aí não está falando agora daquelas pessoas que saem pregar o Evangelho, não está falando daquelas pessoas que vieram aqui ministrar a palavra, está falando de pessoas que estão trabalhando entre nós, que estão preocupadas com o nosso bem-estar espiritual e o nosso bem-estar físico. Essas pessoas que trabalham entre nós e que não têm nenhum título de senhor reverendo, não sei das quantas, mas que trabalham e que presidem sobre vós, porque são mais experientes, como nós já temos visto hoje de manhã. São mais chatos, porque são mais experientes. São mais reservados em algumas coisas, mais cuidadosos, porque são mais experientes. Então, rogamos aos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Nós temos algumas carências. Em todo lugar há carências. No nosso meio, em cada localidade, há carências. E é preciso, então, que todos cheguemos à unidade da fé. Novamente, nós vemos a importância dos dons que foram dados. Cada crente recebeu o dom. E que ele não deve ser negligente com o dom que ele recebeu.
Nós já temos aprendido, não deve ser negligente, deve desenvolver esse dom e colocá-lo ao serviço da Irmandade. Chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em moda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E é preciso também não estabelecer regras. Não estabelecer estatutos, ou dogmas, ou tradições, assim por diante. E eu perguntaria assim, nós temos regras, estatutos em nosso meio? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. E às vezes pensamos que não, mas temos sim. Às vezes por comodismo e por ser mais prático e mais fácil estabelecer algumas normas, nós as estabelecemos e por fim, quando nós vemos, nós temos uma listinha de estatutos. Existem algumas denominações que têm um livro grosso assim, maior que uma lista telefônica e mais espesso do que uma Bíblia, dizendo até qual vai ser a largura da fivela da cifra, ou que tamanho que vai ter a aba do chapéu, ou que comprimento que vai ser o paletó, e que tem que usar paletó e assim por diante. Então, de repente, nós não precisamos mais da palavra de Deus, porque tinha o estatuto da igreja, e aí consulta lá no estatuto, o artigo não sei nas quantas, e pronto, está resolvida a questão. Vai obedecer? Tudo bem. Não vai obedecer? Vai fora. Será que é dessa forma? Será que é dessa forma que deve ser? Será que nós temos que estabelecer regras, leis? Às vezes, inconscientemente, nós fazemos algumas organizaçõezinhas. Olá, gente, nós vamos colocar os nossos bancos nessa exposição, tal, as mulheres sentam ali, os homens sentam cá, tal, os mais velhos mais para frente e tal. Temos que ver, ser bem sóbrios para ver até que ponto que isso é salutar, se isso é espiritual, ou se isso são normas, regras, estatutos, dogmas, tradições, etc. Nós precisamos entender a doutrina dos apóstolos. E muitas vezes as nossas regras, nossos estatutos e as nossas tradições são fundamentadas em coisas que não têm amparo na doutrina dos apóstolos. Para isso nós precisamos conhecer bem a doutrina dos apóstolos. É até uma sugestão para uma conferência futura aí. O que é a doutrina dos apóstolos? Porque no Antigo Testamento existem algumas recomendações, por exemplo, com a vestimenta. Então, que tipo de vestimenta que o homem deve usar, para diferenciar da mulher, a mulher que tipo de vestimenta, e assim por diante. E aí, então, quando nós chegamos à doutrina dos apóstolos, os apóstolos nos dizem que as nossas vestimentas devem ser decentes. E aí nós temos que ser sóbrios novamente e dar uma revisada naquilo que realmente nós estamos praticando para ver se nós não estamos gerando, enfim, conflitos de gerações. Então nós precisamos ser sóbrios. E o que nós precisamos é andar em espírito. Ora, o Senhor é espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a nossa liberdade e a nossa sobriedade, nós já temos visto que a nossa sobriedade, e nós vamos ser sóbrios quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quando nós nos enchermos do Espírito Santo, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. E aí então nós não precisamos de regrinhas, de estatutos, de normas, coisa nenhuma desse gênero. Porque nós vamos andar em espírito, assim como nós vivemos em espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Segundo Coríntios 3, 17. É preciso também que nós estejamos então alinhados na palavra. Nós precisamos ser unânimes.
nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Por isso, mais uma vez, a importância de nós termos uma frequência regular nas reuniões, de nós termos diálogo entre nós, de nós termos uma vida de oração em nossas casas, e nós estamos participando também das reuniões de oração coletiva, porque em tudo isso nós vamos nos fortalecendo e nós vamos chegando ao mesmo parecer, ao passo que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da maravilhosa pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é ser sóbrio e vigilante doutrinariamente? Umas rápidas pinceladas, porque nós não vamos conseguir aqui agora tratar de toda a doutrina, mas em algum momento os anciãos, aqueles os que nos precedem, receberam clareza sobre o caminho e passaram a buscar a separação das organizações religiosas em toda a sua injustiça. Então, como diz a palavra, saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Dentro das organizações, nós vamos encontrar status, nós vamos encontrar muitas vezes pompa, dependendo da denominação que nós escolhemos, porque nós podemos escolher conforme os nossos gostos, tem para todos os gostos. E aí, então, se nós fizermos uma que seja assim mais, nós escolhemos um nome bem forte, e aí, então, nós vamos ter tudo isso aí. Só que o que acontece nas denominações hoje é o que aconteceu no templo de Israel, no arraial. O arraial era o lugar onde se deveria estar servindo o Senhor, mas não se servia mais o Senhor. Tanto que Moisés teve que armar a sua tenda lá fora, porque o Senhor não podia mais estar no meio deles. E assim também hoje, a religiosidade é uma confusão tão grande, um comércio tão grande, e uma injustiça tão grande, e o Senhor não chega nem a vez de dar a sua palavra, mal é lida a sua palavra, quem dirá o seu Santo Espírito estar operando? Então, o que nós temos que fazer? Sair fora do arraial. E foi isso que os nossos antepassados, na fé, aqueles que nos precederam na fé, fizeram. Saíram fora do arraial, passaram a se reunir na simplicidade, assim como muitos de vocês conhecem, onde só tem 2 ou 3 reunidos, porque nós vimos ontem que para o Senhor não é importante que sejam 200, 300, 2.000, 3.000, mas que sejam 2 ou 3 reunidos ao seu nome, onde Ele é o centro, onde Ele ainda tem autoridade, e onde Ele entoa os louvores, fora do arraial. Mesmo porque qualquer que professa o nome de Cristo, aparte-se da injustiça. E nós já vimos falar de toda a injustiça. O lugar onde o Senhor não é mais Senhor, não é um lugar justo. O lugar que faz divisão e dá um nome específico para aquela determinada denominação e diz, nós somos e os outros somos de fora. É justo isso, fazer divisão entre o corpo de Cristo? Está o corpo de Cristo dividido, disse o apóstolo Paulo. Perguntou aos coríntios. A parte da injustiça. E assim, esses nossos que nos precederam, que estão aí no nosso meio, que trabalham entre nós, em algum momento saíram fora do arraial, procurando se apartar da injustiça. Mas esse processo de apartar-se da injustiça, ele continua. Nós precisamos estar sempre sóbrios, não imaginando que pronto, agora estamos tranquilos. Porque de repente nós podemos estar assim como o povo de Israel, que dizia assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, mas o Senhor já não estava mais no meio deles. E agora também você está aí. Então há uma preocupação com o seu desenvolvimento, e que esse bem recebido não seja roubado.
um pouquinho para chegar nos 60. Já tem alguns com 80 e pouco aí no nosso meio. E é preciso que haja sucessão, que outros venham a suceder, e que essa sucessão seja em número maior do que os poucos que se reúnem. Então, há essa preocupação também de que você cresça, que você se engaje na sucessão. Nós precisamos ser sóbrios também para com aqueles que não andam conosco. Nós temos muitos, incontáveis irmãos dentro das denominações. E nós precisamos saber como é que nós vamos nos relacionar com esses irmãos. Alguns deles mais fiéis, mais ativos, mais esforçados do que nós. Como é que vai ser o nosso relacionamento com eles? Temos dois cuidados a tomar. Então, olharem por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Nós temos que cuidar com a influência, com o nosso envolvimento, para que nós não sejamos novamente arrastados por qualquer venda de doutrina, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o integral. Todo aquele que vai além e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Uma dica boa, né? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda, o que tem comunhão, aquilo que faz aí, tem parte nas suas más obras. Assim, então, por um lado, nós temos que tomar cuidado. Nós saímos fora das denominações e nós não podemos ir lá e tomar parte na ceia, porque senão nós vamos estar tendo parte em toda aquela injustiça. Como se nós não tivéssemos saído de lá. Então nós não podemos estar tendo comunhão na ceia, uma mesa dessas. Temos aprendido isso na conferência lá em São Paulo também. Né? Esse é o cuidado. E aí a palavra diz, severa, que nós não devemos nem saudá-los. Porém, quando eu faço a minha caminhada de manhã, tenho um vizinho lá, um velhinho, muito querido. Ele é testemunho de Jeová. Claro que eu cumprimento meu vizinho, mas na qualidade de testemunha de Jeová, para discutir a doutrina dele na minha casa, eu não vou recebê-lo. Vamos ser sóbrios. Eu não vou fechar a cara para o meu vizinho, gentil, velhinho, bonzinho, que está lá e que sempre me diz bom dia, só porque ele está moendo. Mas é claro que eu não vou levá-lo para a minha casa, recebê-lo, para ele expor o seu erro, para ver se ele me convence. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nós já vimos que nem os nossos anciãos, os nossos lideranças, nossos filósofos, e dirá nós. Então, o nosso cuidado é o de que nós não sejamos arrastados, que não sejamos contaminados e influenciados por qualquer tipo de doutrina, mas que nós não temos essa separação, para que nós não sejamos juntamente arrebatados e venhamos a decair da nossa firmeza. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo se irmão for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Realmente um tal, com alguém desse nível aí, não dá mesmo para você ter uma vida de comunhão afetiva, uma comunhão, uma de amizade, de trânsito em sua casa. Não convém ficar recebendo uma pessoa dessas aí em sua casa. Mesmo porque aí você vai estar recebendo o mundo em sua casa, e o mundo diz assim, não ameis o mundo. Aí a palavra diz assim, não ameis o mundo,
Muito obrigado, meu irmão Renô.